texto bíblico, então, a partir do verso 24, diz assim: Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Verso 56. Entremente, uma criada, vendo, assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Quem sabe pela sua maneira de falar, pela sua maneira de vestir. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E no verso 61, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. E o verso 62 diz assim: Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que tragédia é o momento da queda. Que tragédia é o ser humano cair, fracassar. É terrível você querer vencer e terminar um fracassado. Pedro havia dito para Cristo: Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado. Todos esses discípulos aí, eles poderão te negar, mas eu não, eu estou pronto, deixa comigo. Só que Pedro estava confiando nele mesmo. Ele não foi orar lá no Getsêmani, ele não foi passar tempo com Deus, ele falou confiando nele. E quando veio a turba, quando a turba veio para pegar a Cristo, sabe o que Pedro fez? Pedro era bem corajoso. Ele sacou uma espada e partiu na direção daquele soldado romano. Olha que coragem! Enfrentar um batalhão com uma espada. Ele era sincero, ele era corajoso, o cabra era macho, né? Muito corajoso, arriscou a sua vida. Ele realmente, no íntimo do seu coração, ele queria dar a vida por Cristo. Só que ele partiu com a sua espadinha, ele partiu na força do braço, confiando que ele era bom, confiando que ele era capaz. E Pedro termina fracassado. Ele corta a orelha de um soldado chamado Malco. E Jesus olha para ele e fala: Não, Pedro, não é assim. A nossa briga não é com o braço, não é com a força. Nós brigamos na oração, na busca e confiando no poder de Deus. Pedro ficou frustrado. Pedro já não seguiu mais Cristo de perto. E o texto bíblico, na primeira parte, diz assim: Pedro passou a seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe. Bem no início do verso, no verso 54, ele passou então a se tornar um seguidor de Cristo, mas não mais aquele seguidor que estava ao lado de Cristo. Não. Ele diz assim: eu vou seguir a Cristo, mas eu vou seguir Cristo de longe. De longe. À medida que a turba ia avançando com Cristo, ele ia se escondendo ali, ele não queria que ninguém identificasse ele estava ali, tentando se esconder. Sabe, existe uma tragédia quando nós tentamos seguir a Cristo de longe.
E a história de Pedro é exatamente a história dos passos que uma pessoa pode dar em direção à queda. E o primeiro passo é você tentar ser um seguidor de longe. É você dizer assim: olha, eu até quero a Cristo, mas eu não quero um compromisso com Ele. Eu vou seguir Ele aqui, eu vou lá, vou ouvir, mas eu não quero um compromisso. É uma tragédia quando o ser humano tenta seguir a Cristo de longe. Pedro tentou ser um discípulo, mas um discípulo distante de Cristo, longe. O problema é que quando você tenta ser um discípulo meio distante de Cristo, nem lá e nem aqui, aí você passa a viver em cima do muro. E um dia um amigo meu disse assim, uma coisa impressionante, eu não esqueci mais: o pior lugar para você viver é em cima do muro. Sabe por quê? Porque quando você está em cima do muro, você recebe pedrada dos dois lados. É terrível você viver em cima do muro. Pedro então passou a viver em cima do muro, e agora Pedro dá um segundo passo em direção à queda. E ainda no verso 54, a última parte do verso diz assim, ainda no verso 54, volta, e no final do verso diz assim: Pedro seguia de longe, e quando, 55, perdão, e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. E o que Pedro faz? Pedro tomou lugar entre eles. Segundo passo que você dá na direção da queda, está no lugar aonde você não deveria estar. Pedro disse assim: eu vou seguir a Cristo aqui de longe. E quando a fogueira foi acesa, Pedro disse assim: eu vou dar uma aquecida ali, eu vou me aproximar aqui desse grupo. E ele não era para ele estar ali. Aquele grupo era o grupo que estava falando mal de Cristo, o grupo que estava sentenciando Cristo à morte. Não era para ele estar naquele grupo. Aquele grupo ali era oposto ao cristianismo, e ele sabia que estar naquele grupo, ele receberia pressão para ele ceder a sua fé, a sua crença em Cristo. Mas ele resolveu correr o risco de estar em um grupo que não tem a mesma identidade que ele, e ele passou a sentar no meio daquele grupo. Ali é uma zona de perigo. Muito cuidado com a zona de perigo. E talvez eu vou falar algo aqui, talvez até um pouco duro, e eu já peço perdão, não quero ser mal compreendido, mas eu quero dizer algo aqui: tem amigos que não nos ajudam e não nos levam para mais perto de Deus. Tem amizade que estraga, que faz você fazer algo que você nunca queria ter feito. Tem grupos que estão destruindo a sua fé e a sua confiança em Deus. Tem música que você está assistindo que te leva para o pecado e não te leva para desejar mais passar tempo na presença de Deus. Muito cuidado nos grupos que você está assentado. Muito cuidado. Eu não estou dizendo que temos que ser excluídos do mundo. Não é isso. Temos que viver nesse mundo, temos que influenciar as pessoas para o bem. Mas nós temos um conselho que está lá em Salmo 1, que diz que nós não devemos nos assentar, habitar no meio da roda daqueles que escarnecem de Deus e da sua palavra. Dê uma passada rápida, dê um oi, seja educado, mas corra, porque é perigoso, é uma zona de perigo. Nem todos os lugares eles fazem bem para mim e para você. Tem lugares que nos afastam de Deus. Tem filmes que nos levam para o pecado. Tem música que você escuta que te leva para o adultério. Enfim, muito cuidado aonde você está assentado. O que você tem que refletir é: aonde estou assentado está me levando para onde? Para mais perto ou para mais longe de Cristo? E Pedro estava ali assentado, tomou lugar entre eles, e agora começa a pressão.
Quando você se assenta nesses lugares, você vai receber forte pressão para você viver o contrário dos seus valores, o contrário daquilo que você é. E agora Pedro começa a sofrer a pressão, e vem a primeira pressão em cima de Pedro. No verso 56 diz assim: entremente uma criada, vendo assentado perto do fogo, olhou para Pedro e disse: opa, você é aquele crente lá, né? É você mesmo, eu te conheço, tu estava lá naquele dia. E você vai dizer: não, rapaz, eu fui lá rápido, mas eu não faço parte daquele povo, não. Você está equivocado. E ele vai dizer: rapaz, mas eu te vi lá, você estava no meio deles. E você vai dizer: não. E ele vai dizer: então, dá um gole aí, então. Ouça essa música aí, vamos ver se você faz parte mesmo do nosso grupo. Vamos ver de que lado você está, se você está lá ou você está aqui. O problema de você estar nesse lugar é que cedo ou mais tarde você vai receber pressão, você vai ser pressionado. E vem a criada e olha para Pedro e fala: você não é dos nossos, você é um galileu. E Pedro disse: não, você está louca, eu não sei quem é esse homem. Passou 3 anos e meio com Cristo, andou com Cristo, recebeu a salvação de Cristo, recebeu as lindas palavras de Cristo, os lindos sermões, os melhores sermões que já passaram aqui nesse mundo. Pedro ouviu e agora ele estava dizendo: eu não sei quem é esse homem. Que pecado, que tragédia. Mas Pedro poderia ter saído dali na primeira queda. Pedro caiu a primeira vez, ele poderia ter dito: bom, já que eu já caí na primeira, então vou sair daqui. Mas ele não saiu. A Bíblia continua dizendo o seguinte, que depois que Pedro negou, pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, dizendo: homem, eu não sou. E ele passou mais 1 hora ali, e no verso 60 diz: mas Pedro insistia, e quanto mais ele estava insistindo ali, dizendo que não, e eles diziam sim. Que tragédia, né? Que tragédia você tentar viver os seus valores em locais, em ambientes que não te ajudam, não te levam para mais perto de Deus. Tem algumas amizades que elas precisam ser cortadas. É isso mesmo. Eu não estou dizendo que você tem que virar as costas para essas pessoas. Não, você tem que ajudar essas pessoas. Eu estou dizendo que tem alguns amigos que você vai dizer: filho, você participa de outros valores e eu não. Nós continuamos amigos, mas não podemos frequentar os mesmos lugares, ouvir as mesmas músicas, e você vai ter que tomar algumas decisões na sua vida, porque não dá para você se tornar um seguidor de Cristo, seguir a Cristo de longe, e depois ficar se expondo, ou cedo ou mais tarde você vai cair. Pedro então foi caindo, e ele negava e negava, e por fim, quando Pedro negou pela terceira vez, no verso 61 diz assim: então, voltando-se o Senhor, quando Pedro já estava caído, quando aparentemente tudo estava acabado, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Quando já estava caído, depois de estar sendo massacrado, aí ele se lembra da palavra de Deus, aí ele se lembra da palavra do Senhor, e ele lembrou-se de Cristo,
E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, os olhares de Pedro se encontram com os olhares de Cristo. Cristo fixou os olhos em Pedro. E aquele olhar era um olhar penetrante, o olhar de Cristo. Porque aquele olhar não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar de dizendo: Pedro, eu te amo, você está me negando, olha o que você está vivendo, mas eu te amo. E aquele olhar cortou o coração de Pedro, e ele se lembrou das palavras de Cristo, da sua vida em Cristo. E diz a Bíblia que ele saiu dali e passou a chorar amargamente. Chorou amargamente. Amargo. Esse é o sentimento do pecado. Um choro amargo. Esse é o sentimento do pecado. Ele aparentemente parece ser algo bom, a proposta é boa, mas no final tudo é amargoso, é frustrante, a decepção. E quando o pecado mostra a sua face, ele se apresenta como algo bonito, mas ele vai destruindo você, ele vai destruindo, ele vai consumindo quem você é, ele vai destruindo o seu caráter, a sua vida. Quando uma pessoa decide optar pelo adultério, andar por caminhos errados, ele vai na aventura, ele imagina que vai ser algo lindo, e depois ele termina destruindo a sua família, destruindo a sua reputação. Ele destrói tudo aquilo que foi construído com anos e anos de luta, e ele de repente joga tudo por terra. Sabe qual é o sentimento do pecado? Amargura, dor, decepção. Filhos tendo que viver longe de seus pais. É uma tragédia. Quando a gente tenta viver o cristianismo longe de Deus, fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Quando a gente diz para Deus: isso é bobagem, eu quero vencer do meu jeito, você termina destruído, arruinado. O choro é amargo. Foi esse o sentimento de Pedro. Pedro saiu dali chorando amargamente. Amargamente. Voltou para o jardim do Getsêmani. Foi orar. Ele havia fracassado porque não buscou a presença de Deus para vencer. E agora ele volta para o Getsêmani e passa a orar e passa a clamar. Depois da queda, Pedro passou a ser um homem diferente. No entanto, ele deixou de confiar mais nele e passou a confiar mais no poder que vem do alto. E sabe uma coisa curiosa que nós encontramos na palavra de Deus? É que quando você vai para o início dos evangelhos, você vê Pedro recebendo o chamado para se tornar um seguidor de Cristo, para se tornar um pescador de homens. E quando você vai lá no finalzinho do Evangelho de João, você percebe que depois da sua triste condição, depois dele ter caído, depois dele ter fracassado, Cristo foi crucificado. Não deu tempo de Pedro ir lá e dizer: Senhor, me perdoa por ter te negado. Não deu tempo. Quando falaram que Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, Pedro saiu correndo para se encontrar com Cristo. E quando ele chegou lá, ele viu que a pedra estava removida. Ele viu que não deu tempo dele dizer: Senhor, me perdoa. E ele chora, e ele não tem tempo. E depois Jesus reaparece para Pedro. Quando Pedro resolve, no finalzinho do Evangelho de João, Pedro convida seus outros amigos e diz assim: vamos pescar. Vamos para uma pescaria. Depois de 3 anos e meio, eles retornam para a sua antiga profissão. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu não sirvo para ser um discípulo, eu não sirvo para seguir a Deus, não, isso não dá para mim. E ele disse: eu vou voltar à minha antiga vida. E ele resolve ser um pescador.
E eles passam a noite pescando e jogam a rede e não pegam nada. E de manhã eles voltam decepcionados. Eles agora não serviam mais nem para pegar peixe, nem para ser um discípulo de Cristo. Frustrado, eles retornam daquela pesca. Esse relato está no finalzinho do Evangelho de João. Só que quando eles estão retornando daquela pesca, sabe quem está ali na beira da praia aguardando os discípulos chegarem? Jesus. Prepara ali uma comida. E todos os discípulos chegam ali. Ninguém queria falar nada, todo mundo estava calado, todo mundo estava preocupado, e agora Jesus vai vir, vai nos acusar, e Pedro não quis falar nada. Aquela comida foi uma comida difícil, imagina todos calados, o silêncio pairava ali naquele lugar, e a Bíblia diz no verso 15, depois de terem comido, Jesus faz uma pergunta para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mesmo mais do que esses outros? O que Pedro responde? Senhor, eu te amo. E Pedro diz: não. E Jesus pergunta e fala assim: não, mas você não está entendendo, eu estou perguntando se você me ama. E o Senhor pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas mais do que esses outros ali? Antes Pedro tinha dito, agora ele está com a cabeça baixa, e ele ainda com a cabeça baixa, quem sabe fala: Senhor, tu sabes que te amo, eu te amo. E Jesus agora pergunta pela terceira vez o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E diz a Bíblia que Pedro, ele se entristeceu, ele ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Por 3 vezes Pedro havia negado, e agora Jesus pergunta 3 vezes: tu me ama? Pedro sabia o que Jesus estava perguntando para ele, e Pedro ficou triste, e ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, filho, Deus conhece a sua vida. Deus sabe quantas vezes no seu coração você quis ser fiel a Deus, mas não conseguiu. Deus sabe quantas vezes você fez promessa e não cumpriu. Você disse: Senhor, eu vou vencer, eu vou ser fiel a Ti, e você terminou caído, destruído. E hoje Ele faz mais uma vez uma pergunta para você: você ainda me ama? Ele não pergunta se você caiu, aquilo que você fez, quantas vezes você quebrou, quantas vezes você se afastou dele. Não é essa a pergunta de Cristo. A pergunta dele para você nessa noite: você ainda me ama? Você ainda quer me servir? Você quer andar nos meus caminhos? Você quer fazer a minha vontade? É isso que você quer? Se é isso que você quer, vamos passar uma borracha do passado e vamos começar tudo de novo. Isso é o Evangelho. Pedro, chegou o momento final da história de Pedro. Pedro foi um grande pregador do Evangelho. Ele tinha dito antes: Senhor, eu quero morrer por Ti, mas ele não conseguiu. Na hora da pressão ele negou. E agora, depois de se tornar um grande pregador do Evangelho, Pedro alcançava multidões com uma pregação. Um dia ele pregou no Pentecoste, 3.000 pessoas se entregaram a Cristo. Pedro se torna um dos grandes homens do Evangelho. E um dia pegaram Pedro e sentenciaram Pedro à morte por causa do Evangelho. Pedro então está sendo levado para ser crucificado. A história antiga conta. E enquanto ele está sendo levado para ser crucificado, ele olha para aquele soldado em sua volta e faz o último pedido da sua vida. Ele não pede para sair da cruz, ele não pede para sair daquela situação, mas enquanto ele vai caminhando,
na sua mente vem o pensamento de quantas vezes ele negou a Cristo, e agora ele estava novamente caminhando pela mesma estrada, mas não era mais o Pedro de antes, era um Pedro transformado pela graça maravilhosa de Jesus. E o último pedido de Pedro foi: me crucifiquem de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer como o meu mestre. E assim morreu o grande apóstolo Pedro. Realizou o sonho da sua vida, deixou de confiar nele, deixou de seguir Cristo de longe e assumiu um compromisso com Cristo e viveu com Cristo e morreu por Cristo. É assim. E eu descobri que as histórias da Bíblia é a história de todos nós. Talvez eu estou falando para alguém aqui que disse: pastor, eu já tentei muito seguir a Cristo, já fiz de tudo para ser um seguidor de Cristo. Um dia uma pessoa chegou comigo e falou: pastor, eu já fracassei tanto que eu já tenho até vergonha de vir para a igreja. Filho, um dia alguém perguntou para Cristo: Senhor, quantas vezes um irmão meu pecar, quantas vezes vamos perdoar ele? Jesus disse 70 vezes 7, e essa expressão Jesus estava querendo dizer: não tem como contar, não se conta queda, não se conta quantas vezes você caiu. A pergunta é: você ainda quer continuar seguindo a Cristo? É isso que se conta. Lá no céu você vai encontrar todo tipo de pessoa. Quando o apóstolo Paulo, ou melhor, quando Estevão estiver lá no céu, que ele vai estar caminhando e ele vai se deparar com Paulo, que participou do seu apedrejamento por causa do Evangelho. E Estevão vai dizer: mas o que você faz aqui? Você não era para estar aqui, você me apedrejou, eu morri por tua causa. E Paulo vai dizer: mas o Evangelho, a graça me alcançou. Amém? Você vai deixar a graça te alcançar? Você vai deixar a graça te transformar? Ou você será apenas um seguidor de longe, fazendo a sua própria vontade, andando pelos seus próprios caminhos? É você que decide, é você que toma a decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você, eu não posso. É você que toma essa decisão. Nesse momento você vai ouvir uma música, e que essa música fale ao seu coração. E se você sentir o toque do Espírito Santo, se você ouvir a voz de Deus nessa noite, e você dizer: Senhor, eu ainda te amo. E essa noite eu quero fazer um apelo bem específico aqui, para você que quem sabe viveu longe de Deus, para você que está longe da casa do Pai, para você que quem sabe por algum motivo se afastou de Deus. Eu não sei de que igreja você era, eu não sei, mas se você se afastou de Deus, mas você gostaria de se levantar nessa noite, ficar em pé e dizer: Senhor, eu ainda te amo e eu quero te seguir. Você vai ouvir essa mensagem, e se você ouvir a voz do Espírito, quero convidar você a se colocar em pé, que quero terminar essa mensagem com uma pregação, com uma oração.
fugir. Sabes bem quem eu sou, pois me formaste, Senhor. Não posso fingir ser quem não sou. Teus olhos desvendam todo o meu interior. Ainda que eu me esconda na extremidade do mar, ainda que eu suba ao imenso céu, lá estás e me vês. Conheces meu coração, revelas todos os caminhos, sabes cada intenção. Por isso não vou fugir, em ti me refugiarei, descansarei em teu amor, meu Deus. De ti não posso fugir. Sabes bem quem eu sou, pois me formaste, Senhor. Não posso fingir ser quem não sou. Teus olhos desvendam todo o meu interior. Ainda que eu me esconda na extremidade do mar, ainda que eu suba ao imenso céu, lá estás e me vês. Conheces meu coração, revelas todos os caminhos, sabes cada intenção. Por isso não vou fugir, em ti me refugiarei, descansarei em teu amor, meu Deus. Descansarei em teu amor, meu Deus. Deus seja louvado. Que a graça do Senhor nos alcance a cada dia, nos fortaleça e nos faça pessoas fortes em Cristo Jesus.